Esses dias eu ando muito saudosista e lembrando muito de como eram os tempos antigos. Eu sou da geração de 2000 e já peguei o finalzinho daquela glória que os nossos irmãos sempre falam e vi grandes coisas acontecerem, curas, maravilhas. E ultimamente eu tenho me perguntado muito ao Senhor, meu Deus, por que que o evangelho mudou tanto? Por que que as coisas já não são mais como eram? E cada dia mais, sempre que eu ouço um louvor, ele já não me toca como tocava antigamente, músicas tão simples. E às vezes eu começo a prestar atenção em alguns momentos de adoração, que é quando vamos ouvir no YouTube, e já não é mais aquela coisa. Você vê sempre o ministro de louvor canta mais alto, grita, como se fosse aquela performance que fosse atingir o coração de Deus. E tem sempre querendo colocar que o homem faça alguma coisa, enquanto eu venho de uma cultura cristã que quando a gente chegava na igreja, nós sentíamos o desejo de adorar e não precisava ninguém ficar, não precisava aquela forçação de barra, todas essas coisas. E em um primeiro momento eu me deparei com um texto bíblico de Eclesiastes que sempre quando eu começo a ter esses excessos de saudosismos, ele me incomoda bastante. Eclesiastes 7:10, que é: não digas por que nos dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E aí eu me deparo também com a certeza que o livro de Eclesiastes, ele não foi escrito como uma dogmática cristã, não é uma tradição dogmática de doutrina, não. Eles são recomendações e, claro, uma literatura inspirada. Mas eu fui me aprofundar no que o autor está falando aqui, e o que eu percebo é que cada tempo tem as suas dificuldades. E certamente os nossos irmãos passados tiveram problemas, tiveram dificuldades a serem enfrentadas em seu tempo. A igreja não era as mil maravilhas, tinha problemas lá também, assim como a gente soube de grandes pregadores que caíram em adultério, outros que tiveram problemas com corrupção. Então, a questão não é essa o pecado sempre vai existir. Mas sabe algo que me incomoda profundamente nos dias de hoje e nunca vai deixar de arder em meu coração? É que a gente tem tentado forçar a presença de Deus, a gente acha que nós temos um segredozinho, eu faço isso, faço aquilo, e Deus está ali. Enquanto muitas vezes, quando as pessoas saem do templo, elas não saem mais cheias de Deus, mas elas saem esvaziadas porque elas deixaram a sua energia, o seu vigor lá, e se torna praticamente como se fosse um show mundano. Eu, particularmente, eu não tenho problemas com música, assim, quando eu vou ouvir qualquer música, eu sempre me atento muito para a letra daquela música. E eu sei que o diabo também age por meio de letras de músicas, eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas eu, por outro lado, eu não sou um farisaico tão ao ponto de dizer, não, você não pode ouvir essa música, você não pode ouvir aquela música. É claro que se eu estou em um momento assim mais romântico, eu não tenho um hino cristão que vai me levar àquele momento. Geralmente os hinos eles não têm essa pegada. E no meio cristão não tem pessoas que escrevam hinos assim mais amorosos. Até às vezes a gente acha um ou outro, William Nascimento, Pamela, mas em regra não tem. Então, o que que eu me apego? Geralmente, às vezes eu ouço um Roberto Carlos e presto atenção na letra daquela música. Eu até parei de ouvir muitas músicas que eu gostava, porque eu comecei também a prestar atenção nas letras, mas há letras boas. Mas o que eu falo é que no momento que você vai adorar a Deus, eu não posso ser o centro da adoração, eu não posso me impor. Quando eu vou adorar a Deus, é Deus que está sendo entronizado, é Deus que está ali. Eu não vou expor alguns vídeos que eu vi, porque eu acho que não caiba. Mas enquanto eu estava nesses questionamentos, em momentos de oração e buscando a Deus, Senhor, por que que essas coisas estão acontecendo e por que que a gente não consegue ver a tua presença no meio daqueles horrores? Porque a gente vê, de fato, igrejas muito bonitas, praticamente ali virou um palco mesmo, há o palco montado, toda a estrutura, mas a gente não vê a presença de Deus em si. A gente vê muito movimento, a gente vê boa música, assim como a gente vê no mundo lá fora. Olha, tem músicas do Roberto Carlos que se você ouvir, você chora também, você bate palma, você aplaude.
mas aquela música ela não está te edificando diante de Deus, ela é uma música que está agradando a tua alma, e isso não é errado. Só que o altar de Deus não é para isso, o momento com Deus não é para isso. Se eu estou diante de Deus, eu quero uma música que me quebrante diante de Deus e que faça eu entender a grandeza de Deus diante de mim. E aí eu me deparei com um hino antigo do Geraldo Alcântara, Te exaltamos, ao Cordeiro Santo de Deus. E eu fui muito ministrado quando eu ouvi esse hino nesses meus questionamentos, porque os nossos irmãos passados, eles tinham um segredo com a música que nós não temos. Eles deixavam Deus falar por meio da música, eles simplesmente cantavam, eles eram um instrumento, eles não tentavam a forçação de barra. Eu vou compartilhar com vocês um pedacinho do vídeo, aliás, eu vou compartilhar o vídeo inteiro, para que vejamos como era o louvor. O louvor, talvez alguém discorde de mim, mas quando eu ouço, eu vejo totalmente centrado em Deus, na pessoa de Deus. O cantor em nenhum momento estava lá forçando o público, essas coisas. Eu não falo isso para dizer que eles eram melhores que nós e que o Geraldo tem uma pegada melhor. Não, esse é um dos exemplos, um dos que eu peguei e gostei bastante. Mas quando você olha isso, você vê que todas as vezes que você deixa Deus ser o centro e não o homem, não a nossa performance, não é o nosso templo luxuoso que é o centro, a gente vê Deus operar. E esse hino ministrou muito forte ao meu coração. Eu vou compartilhar também com vocês. Em nenhum momento você vê o cantor mandando as pessoas levantar a mão, você em nenhum momento vê o cantor dizendo bata palma, em nenhum momento você vê o cantor falando cantem mais alto, mas a gente percebe a presença de Deus que pega todas as pessoas nesse momento aqui da adoração e todos começam a cantar, todos começam a bater palma, todos começam a louvar a Deus, porque Deus não precisa da ajuda humana. E eu faço uma crítica que vem de mim mesmo. E eu não estou dizendo que isso seja doutrina, mas hoje eu percebo que nós focamos tanto na apresentação que esquecemos de uma coisa, que antes daquele momento que está ali, tem que ter um quarto secreto. No mundo, isso pode até funcionar. Você pode ser talentoso e conseguir encantar as pessoas com seu talento. Mas na igreja não é isso que é o mais importante. Na igreja, o mais importante é quando eu levo para os meus irmãos e consigo ministrar para eles o que eu vivi com Deus, de experiência com Deus, da minha vida com Deus. Se o que eu vivi com Deus não for o mais importante, não vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu não vou ver Deus agir no momento que eu ministro, no momento que eu faço qualquer coisa. Vai ser a minha pregação vai ser simplesmente uma palestra motivacional, o meu louvor vai ser simplesmente uma performance e eu não verei Deus operar porque eu estou sendo o centro de tudo aquilo. E a nós também, quando ministramos a palavra do Senhor, temos que ter esse cuidado de não apenas estudar, não apenas pegar o grego, o hebraico, não apenas trazer a estrutura teológica. Eu sei o quanto a gente demora para construir uma mensagem. Quantas vezes você assiste duas, três, quatro, cinco aulas para conseguir construir uma mensagem, ler dois, três, quatro livros, mas isso não é tudo. Eu preciso ter aquele momento de intimidade com Deus, de entrega para Deus, de estar sensível a Deus, para saber o que Deus quer falar, porque nós somos voz de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. E também não adianta dizer que a administração é o momento mais importante ou que o louvor é o momento mais importante. Os dois são muito importantes, porque no momento da administração, eu estou alimentando as pessoas com a palavra de Deus de uma forma oral, e no momento do louvor, eu estou me elevando a Deus, eu estou oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. No momento da administração da palavra, é o momento que Deus está nos ministrando por meio da palavra dele, mas no momento que eu estou louvando, é o momento que eu estou oferecendo algo para Deus. E é isso que a gente não pode esquecer. O momento do louvor, da adoração, é o momento que eu estou entregando para Deus, não é um momento de performance, é um momento de entrega para Deus, é entrega ao Senhor. E é isso que precisamos viver. E diferente do que nos dizia do passado, que você, para subir, você já tem que ter uma vida praticamente santa, nunca ter pecado na vida, não é isso. Claro que todos nós vamos ter falhas durante o dia. Claro que todos nós vamos pecar, vamos errar em algum momento. Eu acho muito interessante quando Tiago, irmão de Jesus, vai dizer que nós pecamos em muitas coisas. E ele reconhece a nossa fraqueza humana. E nós pecamos. E ele usa até como exemplo Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. E por
3 anos e meio não choveu em Israel. Sabe qual a diferença de Elias para nós? É que Elias sabia que era fraco, mas ele buscava o seu auxílio em Deus, ele se entregava a Deus, se derramava aos pés do Senhor. Esse talvez seja o nosso maior diferencial. Sabemos que vamos pecar, sabemos que vamos falhar. E se nós nos entregarmos a Deus, se nós nos derramarmos aos pés do Senhor, reconhecer as nossas fraquezas e entender que sozinhos nós não somos nada e não somos ninguém, talvez esse seja o nosso diferencial para que Deus volte a falar com as pessoas. O meu problema maior hoje com a igreja não são tantos de escândalo que acontece. Escândalos sempre vão acontecer. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo falou que era impossível não vir um escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo, porém. Mas, no entanto, não são os escândalos que têm nos matado, nos mitigado. O que tem enfraquecido a igreja é essa ausência de comunhão, essa ausência de entrega. E eu não estou falando que não há ninguém mais que faça isso, porque às vezes as pessoas são tão fatalistas quando vão falar desse assunto. Ah, ninguém mais ora, ninguém mais prega. Não, eu sei que tem muita gente que ora de verdade, eu sei que tem muitas pessoas sérias de verdade, mas o que nós precisamos é que todos nós tomemos essa responsabilidade como cristãos de entender que nós precisamos ter essa vida de oração, essa vida de entrega ao Senhor, e que isso não é fantasia e que isso não é um mero deleite e não é uma mera recomendação do Senhor. Deus fez o homem para se relacionar com ele. Não importa o meu grau de importância nessa terra. Eu sempre lembro de Daniel. Daniel, ele era abaixo do rei da Babilônia, estava lá ele. E ele todos os dias orava ao Senhor. Tinha o seu momento de oração com Deus. Não importa a sua posição, não importa se você é a pessoa mais importante dessa terra, é o presidente da república, é ministro, juiz, faz lá o, sei lá o que da sua vida, ou se você é a pessoa que vai para o seu trabalho e passa 16 horas trabalhando e pega ônibus para chegar na sua casa depois. Todos nós devemos ter essa vida de comunhão com Deus, essa vida de entrega para Deus, um momento com Deus, se nós queremos viver um evangelho que de fato impacte as pessoas. Nós estamos vivendo em um momento da nossa nação que, principalmente a mim, me deixa muito triste. Quando nós vemos o aumento da criminalidade, nós vemos o aumento de tantas coisas ruins acontecendo e nós, como igreja, temos que impactar essas pessoas. Eu tenho uma absoluta consciência de que a política ela é muito importante para a nossa sociedade, que as instituições como o Ministério Público, o Judiciário, são muito importantes, mas eles não vão resolver os nossos problemas. A única solução para esse problema é um Jesus que há mais de 2000 anos morreu por nós, deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se Deus quisesse nos pegar todos nós e lançar no inferno, ele seria mais que justo. No entanto, ele nos deu a oportunidade de salvação, de sermos transformados por esse santo evangelho. E nós não podemos tornar esse santo evangelho vão. Esse santo evangelho tem que ser uma diferença na nossa vida. E enquanto esse santo evangelho não for diferença na minha vida como cristão, eu não vou conseguir transmitir ele para as pessoas do mundo. É por isso que nós precisamos viver de fato um evangelho que transforme as nossas vidas, transforme a vida das pessoas que estão ao nosso redor e que possa transformar toda essa sociedade. Eu nunca esqueço de uma passagem bíblica de o povo, quando o apóstolo Paulo os evangelizou, eles pegaram todos os seus livros, levaram para o meio da cidade e queimaram os seus livros de ocultismo. O que é aquilo? O poder do Santo Evangelho chegando. Porque quando Deus chega nas nossas vidas, nós abandonamos tudo que nos afasta dele. E é essa mesma mudança que eu quero que chegue na nossa sociedade brasileira. Que o Santo Evangelho de Cristo toque tanto as nossas almas, que possamos ver um judiciário transformado, um ministério público transformado, uma sociedade transformada, com pessoas caindo na presença de Deus pelo temor dele e buscando, entendendo que só Jesus é Senhor e Salvador de nossas